Olá, seja muito bem-vindo ao nosso 5º dia de estudos e reflexões a respeito da pessoa do Espírito Santo. De onde quer que você esteja nos assistindo, é uma alegria tê-los conosco aqui neste momento agora. Eu gostaria de convidar você para irmos diretamente à Bíblia, à Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre os frutos do Espírito. Esse tema é um tema tão importante que ele está dividido em 2 partes. Eu falarei sobre uma parte hoje e amanhã nós vamos ter o estudo sendo conduzido pelo Daverson com a parte 2 a respeito desse tema tão importante, né? No livro de Gálatas, no capítulo 5, dos versos 22 a 24, nós temos o seguinte: mas o fruto do Espírito é
amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, poder, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Essas qualidades que nós vemos descritas aqui no livro de Gálatas, elas são qualidades que estão inerentes à pessoa que se diz ser seguidora de Jesus Cristo. Sem a pessoa de Jesus e sem a influência do Espírito Santo, por si próprios, nós não conseguiremos alcançar êxito na aplicação ou na vida prática destas qualidades. O próprio texto, né, da nossa revista, ela menciona exatamente isto, né? Nós não conseguimos, sozinhos com as nossas próprias forças, isto não é possível. E fala-se numa atuação exterior para influenciar a nossa natureza, que é uma natureza pecaminosa, para poder desenvolver, então, estas qualidades, né? Enquanto a revista diz, chama, né, de obras da carne, que é o que nós vamos ver amanhã, né? E aqui o trecho diz assim: enquanto as obras da carne refletem atitudes e desejos provenientes da natureza humana corrompida pelo pecado, o fruto do Espírito, ele é resultado da presença e atuação do Espírito Santo na vida de um cristão. Ou seja, nós devemos fazer as coisas, né, devemos produzir atos em nossa vida sem esperar nada em troca. O coração humano tem a tendência de, se eu ganho alguma coisa com isso, eu faço. Agora, se eu não ganho, eu não faço. O que acontece quando há uma atuação do Espírito Santo dentro da nossa existência, dentro do nosso coração, em relação a isso? A gente faz as coisas sem pensar no resultado de volta, a não ser o engrandecimento da pessoa de Jesus e estarmos cada vez mais parecidos com a pessoa de Cristo. Né? Que as pessoas, ao olharem para nós, elas verão que realmente nós somos pessoas diferentes. E por que somos diferentes? Porque nós permitimos a atuação do Espírito Santo, então, na nossa vida. Né? Ele não é uma produção espontânea, ou seja, não é da nossa natureza querer fazer, praticar essas qualidades, esses frutos. Então, se nós não permitirmos que o Espírito Santo realmente nos ajude, de forma nenhuma vamos conseguir alcançar isso. Né? O comentário bíblico, através da pessoa de Ellen White, que menciona, né, que esse produto não é espontâneo, né, mas ele é o resultado da nossa convivência com a pessoa de Jesus Cristo, né, e com a pessoa do Espírito Santo. Nós temos 3 blocos aqui na nossa revista. O primeiro bloco, né, é a palavra, tem a introdução, que eu acabei de fazer, né, e tem a palavra revelada. Né? Né, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. João, capítulo 15, verso 16. Nós somos orientados a nos revestir de profunda compaixão, de bondade, de humildade, mansidão e de paciência. Isso está lá no livro de Colossenses, no capítulo 3 e no verso 12, que você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Né? Dentro desse bloco da palavra revelada, né, existe uma palavra ali que normalmente nós não somos muito, não soa muito bem aos nossos ouvidos, né, que é a palavra. E é uma recomendação bíblica, nós devemos suportar uns aos outros em oração, em amor. Essa questão é uma questão muito... É o famoso não levar desaforo para casa, né? Se acontece alguma coisa, a tendência humana, a tendência natural é não perder para outra pessoa. Por isso existem tantos desentendimentos, as pessoas não conseguem conversar, não conseguem enxergar o problema, né? E aí, o que nós vamos fazer com isso?
Essa seria, assim, uma reação natural diante de um conflito, diante de uma situação, assim, meio melindrosa que a gente possa estar vivendo. Né? Então, isso reflete, né, a uma expressão que eu ouço desde pequeno, né, de quando um não quer, dois não brigam. Né? Então, precisamos preservar, né, o vínculo da paz, o vínculo do amor, o vínculo do relacionamento. Isto é uma ordem bíblica. Eu não posso dizer que eu sou um seguidor de Jesus e não viver como Jesus viveu, não fazer como ele fez, não praticar os ensinamentos que ele deu, que eram ensinamentos totalmente contrários, e são contrários até hoje, especialmente hoje, né, depois de tantos anos, de tanta convivência, milênios de convivência aí com o pecado ao nosso redor. Né? O segundo bloco, ele tem o tema de testemunho inspirado. Bom, para nós podermos produzir os frutos mencionados, nós temos que aproveitar ao máximo os nossos privilégios e oportunidades, tornando-se cada vez mais inclinados às coisas espirituais. Vejam, eu achei interessante essa expressão aqui, né? Porque normalmente, espontaneamente, de livre e espontânea vontade, nós como seres humanos não somos inclinados às coisas espirituais, a menos que haja, né? Como mencionei, e como a revista fala, essa interferência de fora do Espírito Santo em nossa vida e em nosso coração. E como se consegue isso? É fácil? Já disse, né? Não é fácil, não é espontâneo, né? Nós não conseguimos sozinhos, nós dependemos dessa força. Agora, o que fazer? Nós devemos pedir e devemos permitir que diariamente o auxílio divino venha ao nosso auxílio. Para avançar na piedade, para avançar pela influência do Espírito Santo, né, nós precisamos ser sensíveis aos apelos do Espírito Santo. Né? Eu costumo brincar, dizer assim, né, normalmente a gente escuta uma voz desse lado e uma voz desse lado. Né? Normalmente a voz da direita é a voz legal, né? É a voz que orienta, e a voz da esquerda é aquela que quer que a gente chute o balde aí. Né? Mas não deve ser bem assim. Essa semana eu parei o meu carro assim, né, de frente com uma plantação de milho, e estavam lá, as espigas já estavam assim no tamanho de um palmo, mais ou menos. Né? Até a minha filha estava do lado e falou, olha que bonito, vamos pegar uma? Claro, não pode, né? Mas vejam só, né? É interessante porque o lavrador, o dono da propriedade, né, o agricultor, ele lança lá a semente na terra, né? E o que acontece para chegar naquele ponto de nós vermos ali uma espiga de milho, né, é algo que acontece de forma invisível. Nós vemos a transformação, nós vemos a planta crescendo, mas o que leva a fazer isso, a gente sabe, né, que tem toda a influência, né, dos componentes e da própria terra boa e tal, né, mas o que acontece ali é algo invisível. Né? E da mesma forma é o que o Espírito Santo faz na vida da gente. Só que essa atuação invisível do Espírito Santo, ela será vista o quê? Nos atos de desenvolvimento dos frutos aqui do Espírito Santo. Né? Quando dirigidos pelo Espírito de Deus, o cristão pode saber que é aperfeiçoado naquele que é o cabeça em todas as coisas. Ou seja, né, o nosso grande exemplo, né, a sermos imitadores é o exemplo de Jesus. Né? E quando ele foi embora, sabendo, né, que não seria fácil, o que ele disse? Vou mandar o Consolador. E o Consolador está à nossa disposição para que nós façamos uso dele, para nos ajudar a sermos realmente cada vez mais semelhantes a Jesus. Aqui no final da página 21, Ellen White, ela escreveu algumas palavras a respeito dessas situações. O que ela diz assim? Ó, os componentes, então, né, do fruto do Espírito. O amor. A menos que vocês recebam o Espírito Santo, não poderão ter o amor de Deus na alma. E isto acontece, segundo ela diz, por meio de uma viva ligação com Cristo, somos inspirados com amor, zelo e fervor. Ou seja, o que diz no parágrafo um pouquinho mais acima, né, é receber auxílio divino de forma assim constante na nossa vida. Né? Por meio de uma viva ligação com Cristo, isso é possível de acontecer. Um desenvolvimento de um amor que seja um amor natural, não um amor interessado, um amor egoísta, né? Como eu falei, o que eu vou ganhar em troca se eu fizer desta forma? Né? O outro aspecto aqui é o cristão alegre, a alegria. Né?
A alegria espiritual que é resultado de uma fé ativa. O cristão, ele não pode ser uma pessoa triste. O cristão que conhece a respeito da vida eterna, que conhece a respeito do amor de Deus, que sabe que Jesus, né, que o céu, né, fez assim, a lição da Escola Sabatina comentou, né, no sábado agora, ela comentou, né, que inimaginável era aquilo que Deus e Jesus estavam prontos a fazer para salvar o ser humano. Inimaginável, né? Então, isso tem que produzir em nós uma alegria, né? E essa alegria precisa ser vista nas pessoas. Não é um cristão, né, sempre com a cara triste, com um semblante pesado e tal, né? Claro, né, não é fácil, nós temos muitas dificuldades, nós enfrentamos problemas todos os dias, né? Mas nós precisamos olhar o outro lado da história, entendendo cada vez mais diante das coisas ruins, que o nosso lugar não é aqui. Não é aqui, definitivamente não é aqui o nosso lugar. Paz. Aqueles cujo espírito é controlado pelo Espírito Santo andam em humildade e mansidão, pois trabalham segundo os métodos de Cristo e serão mantidos em perfeita paz. Humildade e mansidão, características que não são muito peculiares, ou melhor, que não são muito naturais à nossa natureza humana, né? Para aqueles que às vezes demonstram o espírito de humildade e mansidão, parece fraqueza, mas não é fraqueza, é força, né? É força que a gente consegue alcançar. O famoso, a brincadeira que existe entre os homens, né? Você quer ter razão ou você quer ter paz em casa, né? Então eu prefiro ter paz do que muitas vezes ter razão. Continuando aqui na última parte desse bloco aqui, né? A outra qualidade mencionada aqui é a benignidade. Eu fui no dicionário. Benignidade é qualidade de ser bondoso. E aqui a lição destaca um ponto muito importante. Muitas vezes é muito tranquilo, é muito fácil a gente ser cristão aqui na igreja. E é difícil ser cristão em casa. Porque em casa a gente está mais à vontade. E às vezes saem assim umas respostas meio atravessadas, né? Infelizmente. Né? E o cristão, ele tem que ser controlado aqui, em casa, no trabalho, no trânsito. É um problema sério no trânsito, essa questão aí, né? Mas a benignidade, ela é uma característica da pessoa que é uma pessoa então bondosa, né? Fidelidade. Diariamente nós precisamos ser transformados pela influência do Espírito Santo, né? Porque a influência do Espírito Santo é elevar os nossos gostos, né? É tirar a gente de gostar daquilo que não presta, daquilo que não é ruim, de viver às vezes o mais fácil e vivermos algo elevado, né? Por quê? Porque Cristo quer que nós vivamos já aqui o ambiente de paz, de tranquilidade e de mansidão, né? O outro aspecto aqui é fidelidade, né? Uma obra do Espírito Santo, né? Que é santificar o nosso coração e enobrecer toda a pessoa, apresentando à alma os incomparáveis atrativos de Jesus. Ou seja, tudo aquilo que Jesus tem para nos oferecer, nós não vamos conseguir encontrar dentro de um contexto de vida que nós às vezes vivenciamos aqui, né? E o último que é mencionado aqui nesse bloco é o domínio próprio, né? Ele nos diz que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo de Deus, né? E exige que todos os que trazem a sua imagem cuidem do seu corpo, do seu serviço para a sua glória. A partir do momento que nós tomamos, né, uma decisão de entrar e de andar por esse caminho, né, as pessoas precisam enxergar em nós a pessoa de Jesus Cristo, né? Por fim, nós temos um bloco de vida transformada que está fazendo meio que um resumo de tudo aquilo que já foi apresentado aqui, né? Então, nós dependemos, não podemos depender apenas da nossa própria força e da nossa própria vontade para alcançar tudo isso, né? Esse fruto não é um resultado de esforço pessoal, mas de uma submissão, então, à atuação completa do Espírito Santo, né? Uma entrega diária da nossa vida, dos nossos gostos. Vamos vencer o dia de hoje, amanhã temos que renovar novamente o nosso interesse, a nossa intenção de continuar nesta jornada, né? Permitir, então, que o Espírito Santo atue em nosso coração, né? E a maior evidência da sua atuação em nós não está apenas nos sentimentos que às vezes nós expressamos, né? Um sentimento de concordância, tudo bem, beleza e tal, e eu saio para lá e saio, então, agindo do jeito que vem
aqui na minha mente, no meu coração, né? E uma entrega completa e diária da nossa vida ao Senhor Jesus. Nós não vamos alcançar os frutos do Espírito Santo orando pouco, não vamos alcançar não estudando a sua palavra, ou fazendo isto de vez em quando, né? Vindo de vez em quando à igreja. O simples fato de nós pagarmos uma academia não vai fazer com que nós alcancemos os resultados físicos que uma academia se propõe a fornecer para aqueles que diariamente estão lá, né? Frequentando e praticando os exercícios recomendados. Então, estamos, né, durante esses dias sendo relembrados, né, destas situações que envolvem a atuação do Espírito Santo na nossa vida. E eu queria finalizar com você, convidando você para fazer o seguinte. Na revista, ela tem ali motivos de oração. Quais são os motivos que nós somos recomendados a orar no dia de hoje? Para que a igreja revele o caráter de Cristo, e não se esqueça que a igreja é você e eu, para que o testemunho cristão transforme a comunidade ao nosso redor. E aí nós temos um momento de refletir. Quais aspectos do fruto do Espírito você precisa cultivar mais em sua vida? Eu queria convidar você para escrever aqui, sabe? Escreva ali, olha, o amor. Como é que está o amor na sua vida? Como é que está a alegria? O seu domínio próprio, a sua mansidão. Como que está isso na sua vida? A sua temperança. E o que você precisa fazer para melhorar? Não adianta só identificar o problema. Tem que já saber o que vamos fazer, qual é a decisão que você vai tomar para que isso seja modificado, né? E aí vem o tempo de orar. Em forma de oração escrita, confesse atitudes erradas que você precisa abandonar com a ajuda do Espírito Santo. Escreva e assine. Eu vou mudar. E o desafio missionário. Converse com 5 amigos durante os próximos dias sobre a certeza da salvação em Jesus. Compartilhe como o Espírito Santo confirmou essa verdade em sua vida. E, então, agora, eu queria colocar aqui para vocês, eu deixei aqui no meu celular, né? Tem muita gente que fala, mas eu não consigo, não dá, é difícil, né? E eu me lembrei que existe aí um poema que diz assim, ó, pedi a Deus força e coragem, Ele me deu obstáculos para superar. Pedi sabedoria e conhecimento e Ele me deu problemas para resolver. Pedi amor e compaixão e Ele me deu pessoas para ajudar. Pedi riquezas e poder, Ele me deu trabalho e dedicação. Pedi paz e tranquilidade e Ele me deu calma e serenidade. Pedi respostas e soluções, Ele me deu perguntas e desafios. Mas no fim entendi que Deus me dá o que preciso, não o que eu quero, e me guia pelo caminho certo. Então, o que nós temos que entender é que as coisas que acontecem ao nosso redor são oportunidades para nós praticarmos o amor, praticarmos a alegria, o domínio próprio, a temperança, a mansidão, né? As coisas estão acontecendo, né? Os conflitos vão aparecendo e naquela hora nós temos que estar sensíveis e entender que nós, em algum momento, precisaremos praticar e desenvolver algumas dessas qualidades. E eu desejo muito que o Espírito Santo seja seu amigo, seja seu companheiro, seja o seu ajudador e que você seja um grande vitorioso. Vamos orar? Obrigado, bom Deus, por esses 10 dias que estão acontecendo aqui em nossa igreja, que estão acontecendo também nos lares, né? Que nós tenhamos o desejo de aproveitar essas oportunidades para conhecermos um pouco mais, relembrarmos de ensinamentos a respeito deste amigo, deste consolador, prometido e já enviado e atuante ao nosso redor, o Espírito Santo, e que desta forma saibamos ouvi-lo, saibamos permitir que ele seja o controlador de todos os nossos sentimentos e desta forma estejamos vivendo uma vida cristã digna que possa representar bem o reino dos céus enquanto estivermos aqui neste mundo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça
Senhor.